Academia R. Como ler arquivos no RStudio. Toda pesquisa gera uma série de dados que precisam ser carregados no R para análise estatística. Existem vários tipos de arquivos contendo dados. Arquivos chamados .csv, que significa dados separados por vírgula. Arquivos .txt, arquivos de texto, .doc, docx, PDF e vários outros. O arquivo ideal para ser lido em softwares estatísticos, como R, é o arquivo separado por vírgulas, é o .csv, o primeiro dessa lista. O que é um arquivo .csv? Vamos fazer o seguinte: baixar um arquivo de dados estatísticos. Eu vou nesse link aqui. Esse é um dos diversos sites na internet que disponibiliza dados estatísticos, dados de pesquisas médicas, para que a gente possa fazer algum estudo. O que eu vou usar aqui nessa aula de hoje é esse arquivo aqui de diabetes. Veja, nós temos vários tipos de dados aqui diferentes e um arquivo em HTML que explica um pouco o que é esse banco de dados. Essa é a explicação do que significa esse conjunto de dados. São 19 variáveis analisadas em 403 pacientes sobre diabetes e doenças coronarianas. Vamos ver então esses dados. Veja, eu cliquei primeiro no arquivo HTML, onde dá uma explicação do que são esses dados, e aqui estão os diversos formatos possíveis. Nós não encontramos aqui o formato CSV, mas não há problema. Eu vou abaixar esse aqui, que é o formato do Excel. Vamos abrir esse banco de dados no Excel. Veja, nós podemos ver aqui em cima uma linha que contém o nome das variáveis e nas colunas os valores dessas variáveis. Mas eu preciso de um arquivo separados por vírgulas, um arquivo chamado .csv, para que eu possa ler isso com facilidade no R. O que eu vou fazer então é simplesmente mandar salvar esse arquivo no formato que eu pretendo. Aqui onde diz File Format, eu consigo escolher o formato separados por vírgulas e vou abaixar esse arquivo então na minha pasta de downloads. Pronto, salvei. Eu tenho aqui agora um arquivo diabetes CSV, que é o que me interessa. Eu vou abrir esse arquivo para visualizá-lo, para nós termos uma visão de o que é um arquivo .csv. Eu vou abrir com um editor de texto muito simples, onde eu posso mostrar para vocês o que é um arquivo CSV. Veja, é o que diz o próprio nome, é um arquivo separado por vírgulas. Neste caso em especial, veja que os dados estão separados por ponto e vírgula e não por vírgula. O Excel fez isso de propósito, porque existe vírgulas para separar as casas decimais de alguns números. Então, para evitar confusão, o Excel separou os valores por ponto e vírgula. Se as casas decimais aqui estivessem separadas por um ponto final, o Excel iria usar vírgulas para separar os valores. Vamos fechar esse arquivo. Mas toda análise do R deve ser feita dentro de um projeto do R, numa aula que nós já fizemos anteriormente. Eu preciso então colocar esses arquivos na pasta do projeto que eu criei. Eu já criei essa pasta na minha pasta documento. Aqui na pasta do meu projeto, eu tenho então o meu arquivo original, diabetes XLS, é o arquivo do Excel que eu baixei. Eu tenho o arquivo .csv, que eu gerei a partir do Excel. E eu tenho outro arquivo também, que eu nomeei de diabetes.mod, de modificado. Vou mostrar para vocês a diferença desses dois arquivos. Esse arquivo diabetes modificado, ele simplesmente está aqui com a separação dos dados por vírgulas e a separação da casa decimal está sendo feita pelo ponto final. Então esse é o arquivo .csv mais comum, onde a casa decimal é separada por um ponto final e os dados são separados por vírgula. É diferente daquele outro que o Excel gerou no primeiro momento, onde as casas decimais estão separadas por vírgula e os dados separados por ponto e vírgula. Eu coloquei esses dois arquivos aqui porque o R consegue ler esses dois tipos de arquivo. Eu vou abrir então o meu projeto, clicando aqui no ícone do projeto. O projeto já está ativo aqui em cima, nós podemos ver. O meu diretório de trabalho já está aberto aqui. Eu vou agora abrir o script que eu já comecei a escrever para ler os dados. Eu vou ampliar a tela. Pronto. Eu tenho aqui três formas de ler esses arquivos.
A primeira é a mais simples. Usa a função readCSV. Essa função readCSV, ela lê o arquivo que você coloca aqui, entre aspas, esperando que esse arquivo esteja com os dados separados por vírgula e com as casas decimais marcadas pelo ponto final. Eu vou executar para a gente ver. Ele executou aqui do lado, ele já carregou os dados, as 403 observações e as 19 variáveis. Vamos verificar. Está aqui a minha tabela, meu data frame, carregado já no R. Mas eu fiz também aqui uma outra linha de código usando a função readCSV2. Esse 2 indica para o R que o arquivo que eu vou ler, diabetes.csv, ele está com seus dados separados por ponto e vírgula e com as casas decimais separadas por vírgula. Eu vou executar essa função, ele leu. Do mesmo jeito, meus dados estão aqui também. Então, eu vou usar a função .csv ou .csv2, dependendo de como estão armazenados os dados. Se estão separados por ponto e vírgula ou se estão separados por vírgula. Veja, eu posso também indicar para o R todos os detalhes que eu quero. Eu posso incluir aqui os argumentos dentro dessa função, onde eu mostro que os dados faltantes vão estar marcados por NA. Nesse caso, não acontece isso. Os dados faltantes simplesmente não tem nenhum caractere, simplesmente uma vírgula seguida da outra. Eu vou indicar aqui que esses dados, esse arquivo, tem um cabeçalho, que a separação ela é feita por vírgula ou ponto e vírgula. No caso do arquivo diabetes.csv, a separação é feita por ponto e vírgula, e as casas decimais são separadas por vírgula. Eu vou executar aqui. E nós vemos que a gente consegue também carregar esses dados no R. O R, então, tem essas duas funções read.csv e read.csv2, que já estão pré-definidas, ou então você pode definir exatamente os parâmetros da função para carregar os dados. Então aqui nós vemos como é que você faz para usar a função readCSV e carregar arquivos separados por vírgulas no R.